Hoje eu quero falar sobre o caminho da fartura. E esta palavra, gente, é muito especial para mim. Cada ano Deus me dá uma palavra profética para a minha vida, para o Lamartine, para a nossa família e para o nosso ministério. E dentro dessa palavra eu vou gerando em todo ano e é incrível como as coisas acontecem. Só para você ter uma ideia, teve um ano que Deus deu o texto de Isaías 58 que fala de guardar o sábado, porque quem guardasse o sábado seria levantado nos lugares altos da terra. E Deus falou, vocês vão fazer cultos na sexta-feira à noite, que é o Shabat, né, do judeu, sábado começa às 6 da tarde e termina às 6 da tarde do sábado. Vocês vão fazer um culto 7 meses e encerrar com 7 dias de consagração. Porque eu quero levantá-los para lugares altos na terra. E nós fizemos essa consagração, fizemos cultos aqui. No final do ano, em novembro, nós fomos para a Itália, numa conferência, e depois a gente tirou uns 5 dias de passeio. E não estava programado, acabamos chegando no Monte Bianco, ou no Mont Blanc, que é o pico mais alto da Europa. Quando nós estávamos lá, a gente sempre gosta de agradecer a Deus, o Espírito começou a falar comigo, eu trouxe vocês aqui, vocês vieram para a Europa no fim do ano, depois que tínhamos terminado a consagração, para que você saiba que este é o tempo profético, porque eu vou cumprir o que eu falei na vida de vocês. E lá nós estávamos no pico mais alto da Europa, e Deus falou, eu vou levantá-los nos lugares altos da terra. Isso é só aqui um testemunho. Mas esse ano Deus deu a palavra em Salmo 65. E o versículo 13, eu acho que é o versículo 12. Foi esse o versículo que Deus deu para esse ano. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Deus deu essa palavra para nós esse ano e nós temos gerado. E nós estamos vivendo isso que o Senhor determinou para nós. Meu querido, é muito importante nós nos guiarmos por palavra profética. O que é uma palavra profética? Toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada e de alguma forma nos ensina, nos adverte, nos orienta. A palavra de Deus é a lei de Deus para nós. Mas a palavra profética é quando uma palavra se destaca, não é? Como se saísse das letras, não é, da Bíblia ou do iPad e se tornasse em vida e se sobressaltasse diante de você, e Deus diz para você, o Espírito Santo diz para você, este é o tempo que você vai viver essa realidade. E Deus disse essa palavra para nós, e nós temos gerado. E Deus falou para mim para que eu profetizasse sobre a vida da igreja, porque se você não viveu ainda, você vai viver. Você recebe isso? Receba pela fé, porque essa palavra é uma palavra muito especial. Está lá no Salmo 65, de 9 a 13. Eu já liberei 2 palavras nesse salmo no meu canal do YouTube. Os primeiros versículos, e agora eu estou encerrando essa palavra do Salmo 65 nesta pregação. Então o texto é: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Rega-lhe os sulcos, aplana-lhe as leivas, tu as amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam.
Glória a Deus. Esse é um salmo de Davi quando ele agradece porque Deus deu aquele ano uma colheita abundante. Então ele diz assim: coroas o ano da tua bondade. Ou seja, o Senhor finalizou, com uma apoteose, coroou o ano, que todo ano foi cheio da bondade, da revelação da bondade de Deus. E diz assim: as tuas pegadas destilam fartura. As pegadas de Deus destilam fartura. No original fala sobre o caminho de Deus é cheio de azeite, de gordura e de óleo. Então a tradução foi essa: as tuas pegadas destilam fartura. Onde Deus passa, Ele abençoa com abundância. É esta palavra. Agora, como trilhar este caminho de fartura? Porque quando a palavra de Deus fala que quando Deus passa, Ele abençoa com abundância e com fartura. Para que você viva essa realidade, você precisa trilhar esse caminho. E eu nomeei aqui 2 pegadas. É lógico que à medida que a gente vai buscando a Deus e conhecendo da sua palavra, a gente vai discernindo as pegadas que o Senhor quer que nós trilhemos. O caminho que o Senhor quer que nós trilhemos. Mas eu vou listar aqui 2. Porque eu acho as mais importantes. Para você trilhar este caminho, você precisa ter a pegada, você precisa trilhar o caminho da obediência. Repete comigo. É necessário trilhar o caminho da obediência, para que você viva a fartura de Deus em sua vida. Aqui no Salmo 65 diz assim, que o Senhor regando-lhe os sulcos, aplanando as leivas. Isso fala da terra, quando Deus desce com a chuva. É isso que acontece. Tu as amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Para que o Senhor abençoe a produção, é necessário que tenha chuva. A chuva da presença do Senhor nas nossas vidas. Quando Deus chama o povo de Israel, e os liberta do Egito, e eles passam pelo deserto e chegam à terra prometida, Deus já havia relatado a eles como seria a bênção naquela terra. Não seria como no Egito, que era sustentado pelo Nilo, e por conta do Nilo a produção era sempre constante. Não, a terra de Canaã que eles passariam a possuir era diferente. E eu quero ler o texto para vocês lá em Deuteronômio 11, de 11 a 14, que diz que na terra de Canaã, a terra que eles passariam a possuir, eles dependeriam das chuvas do Senhor para que a produção fosse uma boa produção. E o texto diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e terra de vales. Da chuva dos céus beberás as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Em outras palavras, eu estava dizendo assim: eu os favorecerei com a chuva, e por conta da chuva a produção será farta. E aqui no Salmo 65,
diz que quando Deus visita a terra, tu as amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanho. Porque quando tem chuva, tem o quê? Alimento para o gado. Não é? Porque depende da produção, depende do verde, depende do capim para que o gado se alimente. Então, diz assim, as tuas pegadas destilam fartura e de júbilo revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanho e os vales vestem-se de espigas. Ou seja, uma produção abundante. Aí ele diz assim, exultam de alegria e cantam. Ou seja, a terra é uma terra abençoada. Eu não sei quantos de vocês têm a oportunidade de sair de São Paulo e ir para o interior de São Paulo. Alguém costuma fazer esse tipo de viagem? A Bandeirantes aqui principalmente. Gente, nós vivemos essa realidade. O Senhor nos favorece. O estado de São Paulo, o Brasil de forma geral, mas o estado de São Paulo, há uma riqueza sobre nós. Quando você pega a Bandeirantes e vai para o interior, você aqui vê aquela terra verdinha. Deus nos abençoa. Eu penso assim, Senhor, se o Senhor disse que a terra de Canaã é a terra que manda leite e mel e que é terra preciosa, o Senhor nos favoreceu muito no Brasil, porque essa terra é uma terra riquíssima da bondade de Deus. Portanto, nós brasileiros, você tem que olhar para aquilo que Deus nos deu e dizer assim, a bondade do Senhor está sobre nós. E esta pobreza que muitas vezes vivemos, essa injustiça social, onde tem muita gente com muito e muita gente, quer dizer, pouca gente com muito e muita gente com pouco, nós temos que orar para reverter, porque nós vemos claramente a bondade de Deus manifesta a nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Meu querido, se você nasceu neste lugar, Deus te deu um território de herança. Quando você vê as riquezas do Brasil, você tem que fazer parte disso. Mude a sua mente. Busque uma mentalidade espiritual. Pegue a palavra de Deus, como eu estou liberando aqui, que o caminho do Senhor destila fartura. E se você não tem vivido isso, ore, busque a Deus em orações, em jejuns e peça para Deus para que você faça parte deste caminho, porque Deus quer incluir todos os seus filhos, toda a igreja neste caminho de bênção, de fartura e de abundância. Amém? Meu querido, pobreza não é virtude. Pobreza não é virtude. Quando Deus criou os céus e terra, quando Deus criou as riquezas da terra, Ele destinou para o homem e para a mulher. A pobreza é resultado da corrupção humana, onde alguns exploram outros. E por isso muitas vezes, e não só a exploração, mas a maldade humana, a maldade que busca ter mais que o outro, ter mais poder, ela subjuga alguns na pobreza. Isso é um trabalho do inferno. Não é trabalho de Deus. O trabalho de Deus é quando Deus chega numa família, Ele tem que transformar a realidade espiritual, emocional e material. A abundância chega por completo. Quando Deus chega numa nação, Deus transforma aquela nação. E a justiça se estabelece. O pobre é menos pobre, porque ele vai ter a provisão do Senhor. Eu não digo aqui que todos serão ricos, porque não é isso que a palavra de Deus diz, mas que todos terão aquilo que necessitam. Amém? Quando a gente vê no noticiário, tantas famílias passando necessidade, Deus quer usar a mim, quer usar você. Quando a gente vê muita gente que não tem dinheiro para pagar o gás, por isso está cozinhando na lenha,
que eu e o que você vai fazer sobre isso, você tem que desejar ter para abençoar. Não fique com aquela mentalidade retrógrada que muitas vezes a gente herdou de uma religião que nos ensinou que pobreza é virtude. Eles ficam ricos e o povo fica pobre. Não, a verdade de Deus não é assim. Deus quer enriquecer a você, para que você possa enriquecer e abençoar os outros que estão do seu lado. Amém? Cada um dentro da sua realidade. Deus quer que você expanda. Deus quer que você progrida. Quando Deus diz assim, eu desço com chuvas, eu amoleço a terra, eu a preparo para uma boa produção, porque eu quero abençoar o meu povo. Isso é uma realidade física, mas há uma realidade espiritual paralela, que diz assim que Deus desce com chuvas espirituais sobre nós, como diz Efésios. Deus já preparou toda sorte de bênçãos para nós. E nós, pela fé, nós temos que nos apossar destas bênçãos. O Senhor já prepara o quê? A terra do nosso coração, através da sua palavra, Ele vai amolecendo o seu coração e você vai crendo para mudar a sua realidade, porque a realidade da nação muda quando passa por mim e por você. Aí o Senhor vai descendo com a sua chuva, com a sua palavra, vai modificando o terreno do nosso coração. E quando a semente da verdade, que é essa que eu estou profetizando, que o Espírito disse para mim, é tempo de buscar a fartura de Deus. E quando você permite que essa palavra desça na terra do seu coração, que foi preparado pelo Senhor, pela sua palavra e pelo Espírito Santo, e quando você permite que algo como Deus está falando agora, caia na sua terra, na terra do seu coração e produza frutos, você vai viver essa realidade. Deus quer que você viva essa realidade. Saia do tempo limitado, da escassez. Deus não está aí. Deus quer te abençoar. Trilhe o caminho da obediência. Deus foi dirigindo o povo de Israel e Ele disse assim, deixa eu ver aqui. É importante que vocês entendam que eu quero fazer de vocês a minha imagem e semelhança. Como foi desde o princípio no Jardim do Éden. Quando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos fez a sua imagem e semelhança e colocou o homem no Jardim do Éden, no paraíso. Quando eles caíram, eles tiveram que sair dali. Mas a gente percebe que Cristo Jesus, Ele não nos coloca no Éden novamente, num espaço físico, mas Ele coloca o Éden dentro de nós. Porque o Éden hoje não é mais um espaço físico. O Éden hoje é uma presença. Deus visitava o homem todos os dias da viração do dia, mas através do Espírito Santo que habita em mim e você, Deus está conosco todos os segundos da nossa vida, do nosso dia, das 24 horas. Portanto, o Éden está dentro de você. Éden não é mais um espaço físico, mas o Éden é uma presença e o Éden está dentro de você. Portanto, quando você anda na terra, você vai trazendo a realidade do Éden ao seu redor. É por isso que Deus lá em Isaías 61, quando o Senhor profetiza que Jesus viria e libertaria o cativo, né? Lá o texto de Isaías 61, um dia Jesus entrou no tabernáculo não, numa sinagoga, e leu esse texto e disse assim: hoje essa palavra se cumpre em mim,
Porque Jesus veio libertar o cativo. Só que a continuação desse texto diz assim: mas vocês serão levantados para edificar os lugares assolados, para reconstruir os que foram destruídos. Quando você tem a Deus, quando você crê em Jesus e o Espírito Santo habita em você, o Éden está dentro de você e o território onde você vive é sanado pela sua presença. É por isso que a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o seu marido, santifica o seu filho, santifica o seu lar. O homem santo santifica a sua esposa, santifica o seu filho, santifica o seu lar. A presença de Deus em você restaura o território onde você foi plantado. A sua casa, o seu trabalho. Se você está trilhando algum espaço onde você vê o domínio do diabo, você tem que entrar em batalha espiritual. E aonde você estiver pisando, aquele lugar é seu. Aquele lugar deve ser consagrado para Jesus, para que você possa viver a abundância e a fartura que Deus tem destinado para nós. Amém? Aonde você trabalha? Você está vendo injustiça, negritude, corrupção? Não adianta falar, o presidente que tem que mudar para mudar isso aqui. Não, meu querido, tem que mudar a partir de mim e de você. É lógico que a gente não isenta o cargo do presidente. Não isenta ninguém, Deus não isenta ninguém. E Deus não nos isenta. A gente tem que parar de culpar a nossa escassez e a nossa falta de vitória no outro. A culpa é nossa, é minha e sua, não é de Deus, porque Deus já fez tudo que Ele tinha que fazer por nós. Eu, às vezes, quando eu estou enferma e não sou curada, eu falo: Senhor, me perdoa a minha pequena fé. Porque Jesus foi rasgado na sua carne para que eu tivesse saúde. Então eu insisto em Deus para ser curada. Quando eu estou vivendo um tempo de escassez, eu penso: Jesus se fez pobre para que eu fosse rica. Jesus deixou a sua majestade e veio até mim para que eu tivesse abundância. Senhor, me perdoe, mas me transforma. E busco a Deus a direção para mudar o meu caminho. Então, meu querido, trilha esse caminho de fartura com Deus. Porque as pegadas do Senhor destilam fartura. E você tem que trilhar esse caminho. Tem gente que interpreta mal a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz: eu posso viver a escassez e a fartura. Ele não estava dizendo que Deus havia determinado a escassez para ele. Ele estava dizendo que em Deus ele poderia passar por todo tipo de dificuldade, porque Deus seria com ele e Deus o livraria. Por um tempo, a gente pode passar por alguma desventura, algum revés, mas não deve ser o estado contínuo na nossa vida. Porque o povo de Deus é um tipo bem... A história de Canaã, a história do povo de Israel, é um protótipo da vida espiritual. Lá em Coríntios diz assim: essas coisas foram escritas, a história foi escrita para que nós olhemos para ela e aprendamos com ela. Então a gente tem um paralelo perfeito. Deus quer que nós entendamos a obediência. Tem um aspecto que eu quero citar aqui, que é sobre a obediência nos dízimos e nas ofertas. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar a Deus com os dízimos e ofertas. E isso é uma dificuldade que alguns têm e outras não. Por que é uma honra? Lá em Malaquias, hoje até o Maurício citou Malaquias. No livro de Malaquias, do provérbio, da revelação do profeta Malaquias, ele começa dizendo, Deus falando através dele: o rei tem a sua honra,
o pai tem a sua honra. Onde está a minha honra? Eles estavam desonrando ao Senhor porque estavam fazendo todo o ritual de sacrifício de maneira desleixada. Tinha que trazer o melhor cordeiro, sem defeito, eles estavam trazendo o pior, o mais barato. Fazendo de qualquer jeito. Estava dizendo que canseira, esse sacrifício, para quê? O povo não estava sendo fiel nos dízimos e nem nas ofertas. E Deus fica com aversão daquele povo. Ele disse assim, melhor seria fechar tudo isso, porque eu odeio, eu tenho asco de assembleia solene com pecado. Ou seja, o povo se juntava, né, com religiosidade e não buscava a essência da adoração, que era honrar ao Senhor. O que significa o dízimo? Eu ouvi uma ilustração que eu falei, perfeita. O dízimo funciona mais ou menos assim. Você quer abrir um negócio. Aí, em vez de você criar toda a dinâmica do seu negócio, você prefere comprar uma franquia. Porque dentro daquela área que você quer, alguém já testou, deu certo e você quer então fazer a mesma coisa. Diz que a franquia mais bem sucedida hoje é do McDonald's. Diz que quem abre McDonald's não tem como dar errado. Então, o que a pessoa que compra uma franquia faz? Ela vai receber tudo de graça, ela vai receber orientação tudo. Desde do espaço físico, como tem que ser, a cor que ele tem que pintar a parede, já tem o logo. Muitas vezes é dado o próprio material que você vai vender. Né? Como tem que fazer, toda a produção. Então você fica tranquilo, você só tem que adquirir isso e trabalhar para ir bem. Nós somos franquias de Deus. E eu falei, imagem perfeita, porque se nós fomos criados à imagem de Deus, assim como uma franquia tem que repetir tudo que como é que chama quando é a empresa principal? Como? A matriz faz. Nós temos que copiar as pegadas do Senhor. Nós temos que saber o que Deus quer que nós façamos através da sua palavra. E a única coisa que a gente tem que trazer de volta é fidelidade naquela área que Deus exige de nós. E quanto às bênçãos materiais, o que Deus exige que você faça é dar o dízimo e a oferta. Assim como você tem que pagar uma taxa para a sua franqueadora. Deus diz assim, eu vou te abençoar, só que você tem uma taxa. Porque eu vou usar você para sustentar a minha obra. Deus podia simplesmente, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que fez nascer uma moeda na boca do peixe para Pedro pagar o imposto, ele podia fazer descer dinheiro do céu, dar aqui para os apóstolos, para os pastores dessa igreja e falar, faz a obra. Podia ou não podia? No entanto, ele fala para você, para cada um de você que está aqui. Ele diz assim, eu vou prosperar você como minha filial. Eu te dou tudo que você tem que fazer. Você não precisa nem se preocupar. Leia a palavra, busque a minha direção, que vai ser prosperidade na certa. Só que você tem que pagar o dízimo. Dízimo não é opção. Dízimo é mandamento. E quem não é fiel no dízimo e nas ofertas, a palavra de Deus diz que rouba a Deus. E Deus permite que o espírito de roubo venha sobre si. Porque quando você rouba a Deus, o que acontece? Você abre brecha para o espírito de roubo na sua vida. Então você fala assim, puxa, eu recebi 1.000, eu não posso dar 100, vai me fazer falta. Aí você não dá 100, fica doente, gasta 200 na farmácia. E às vezes a pessoa não enxerga.
E quanto mais a pessoa prospera, mais dificuldade ela tem de trazer o dízimo. Porque uma coisa é trazer 100, a outra coisa é trazer 1.000, outra coisa é trazer 10.000, outra coisa é trazer 100.000. Então, os mais simples são mais fiéis nos dízimos do que os ricos. É por isso que tem pouca gente rica na igreja, sabe por quê? Porque Deus dá e a franquia começa a falhar. Já não faz aquilo que Deus quer, porque já se sente autossuficiente. E o diabo vem e rouba. Mas a visão que Deus tem me dado, para vocês verem, essa palavra Deus deu para mim, para as nossas vidas. Esse ano, esse ministério expandiu seus trabalhos na mídia, expandiu as mentorias online. Nesse último ano, nós já estamos abrindo 6 igrejas. As ações sociais só têm expandido. Número de cesta básica, trabalho. E Deus tem me dado muitas ideias para a gente ajudar ainda mais esse povo. Por que tem feito isso? Porque essa palavra se cumpriu em nós. Ela se cumpriu em nós porque se cumpriu na vida de alguns aqui, que foram fiéis. Porque a prosperidade de uma igreja passa pela prosperidade dos seus membros. Quando eu, Lília, apóstola dessa igreja, quando Lamartine, apóstolo dessa igreja, ora pela prosperidade deste ministério, está orando pela sua prosperidade. E se você está aqui e não é próspero, tem alguma coisa errada, porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho visão e eu oro por prosperidade. Tem gente que fala, nossa, quando alguém precisa de alguma coisa na área financeira, vem orar comigo. Pastora, ora comigo, você tem fé. Eu falo, tenho mesmo. Se tem uma coisa que eu tenho fé é nessa área, porque eu tenho experiências e, assim, eu não posso nem contar, porque tem gente que se escandaliza as experiências que eu tenho. Então, meu querido, eu oro, e eu orei esse ano todo, para que o Espírito do Senhor ministrasse ao coração da igreja. Trilhar o caminho da obediência. Em segundo lugar, o segundo passo que Deus quer que nós tenhamos é fé em ação. Então, o primeiro é o passo da obediência. O segundo, fé. Mas eu não quis falar só fé, porque às vezes a pessoa pensa que a fé é uma coisa que ela tem que sentir, ou ela tem que ver. Não, a fé ela passa pela sua mente programada, pela sua decisão, mas ela tem que gerar uma ação. Se ela não gerar uma ação, ela não é uma verdadeira fé. Então, o primeiro passo é obediência. Repete comigo, obediência. E o segundo, fé em ação. Fé em ação. Tiago 2, 21 a 22, diz assim, do nosso pai da fé. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui diz que o pai da fé foi justificado pela fé, porque um dia, quando Deus pediu o seu filho Isaque, ele foi lá entregar. Não foi porque ele disse, eu creio em Deus, nosso Pai, Criador, no Yahvé. Não. Foi porque o dia que Deus falou para ele, entrega, ele entregou. É isso que prova a fé dele. Porque a palavra de Deus diz que até o diabo crê e treme. Que diferença faz essa fé de você simplesmente achar que Deus existe? Não. Ela tem que produzir posicionamento na sua vida. Uma ação. Em Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé. Isto não vem de vós. A salvação não vem de nós. É dom de Deus. Ela não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação vem pelo fato de crermos. Só que, uma vez salvo, você tem que trilhar o caminho das obras criadas para você. Efésios 2:10, pois somos feitura dele. O que é feitura? Imagem. O que é feitura dele?
Como é que eu usei aqui? Franquia. Não é? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antemão, ou seja, antes de você nascer, Deus já trilhou um caminho para você, que se você for obediente e crer neste caminho e andar neste caminho, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Como no Salmo 1, descreve: ame a palavra, medite na palavra de dia e de noite, e tudo que você fizer será bem-sucedido. Então a sua derrota não é culpa de Deus, é sua culpa. Desenvolva uma mentalidade próspera. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer nele. E tem que crer que Ele é galardoador. O que significa isso? Alguém que paga salário recompensador. A sua fé tem recompensa. Sabia disso? Quando você crê em algo que Deus determinou para a sua vida, tem a recompensa. O que é a recompensa? A bênção que Deus já preparou para você, aquele caminho de boas obras, que já está determinado para a sua vida. Mude a sua mentalidade, isso é muito importante. Quando você se vê numa realidade de escassez, é isso que você vai viver. Mas quando você entende o que Deus tem preparado para você, quebre os sofismas e as mentiras que Deus tem determinado, porque tem gente que sai da favela e é levantado, consegue fazer faculdade. Eu gosto muito de citar o exemplo da doutora Rosana Alves, uma psicóloga reconhecida nos Estados Unidos. Ela ganhou o Green Card pela excelência na área que ela atua. Ela é filha de faxineira. Porque a mãe dela trabalhou e deu estudo para ela, e ela teve destaque em todas as áreas até poder trilhar esse caminho, e hoje abençoa a mãe. A mãe dela foi largada pela mãe. O pai era um pai abusivo, a mãe teve que fugir do pai. A mãe tinha que trabalhar, não tinha como criar ela, deixou ela com uma tia, foi embora. A mãe dela, estou contando a história da mãe dela. A mãe dela foi largada. E a mãe deu um brinquedinho para ela, e ela começou a brincar. E a mãe saiu sem se despedir, sem falar que ela estava indo embora. E a menina ficou 2 anos sem falar. Essa é a mãe da doutora Rosana Alves. Cresceu com esse trauma de abandono. Um pai abusivo, uma mãe que abandonou. E a doutora Rosana fala assim, ela dá o testemunho, que essa mulher nunca se queixava na vida. Foi uma faxineira, honesta, trabalhadora. O pai também, eu acho que era pedreiro. Vivia uma vida com honestidade, com simplicidade, mas com abundância de alegria. Ela falou assim que ela não acreditava. Um dia ela perguntou: mãe, como que você com uma história tão traumática dessa consegue ser feliz? Ela falou assim: o diabo roubou minha infância, não podia ter roubado todo o resto da minha história. Olha que coisa linda. Se o diabo tem roubado de você felicidade e tem te dado uma vida terrível de derrotas até agora, não deixe mais ele roubar o seu futuro, porque passado é passado. Se ele roubou, você determina que ali ele fique, mas não deixe ele roubar o seu futuro. Você pode ter um futuro próspero e abençoado, se você for capaz de ter a visão de Deus para a sua vida. Tenha uma mentalidade próspera. Entenda que o Senhor é galardoador, é recompensador. Busque a realização de seus sonhos e propósitos.
A realização dos sonhos e propósitos que Deus coloca na sua vida, e não riquezas. Nunca se deve buscar riquezas, porque quando você busca riquezas, você arma ciladas para você. Eu vou mudar um pouco a ordem do texto. Primeiro eu vou ler 1 Timóteo 6:10. A palavra de Deus diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós não devemos correr atrás de riquezas. Corra atrás de sonho. Corra atrás de propósito. Porque sabe o que é o sonho? O apóstolo Joel ministrou aqui na conferência. O que é o sonho? O sonho que Deus coloca no seu coração, na verdade é o caminho que Deus tem para você trilhar, que Ele já determina no seu interior esse caminho que você tem que trilhar. Então Ele coloca um sonho no seu coração. Ele citou o exemplo das aves, que tem aves, que são migratórias, e elas nascem já sabendo o caminho que elas têm que voar até chegar naquele lugar. Ninguém ensinou, elas têm dentro de si o que é um GPS que Deus colocou, falou, você nasceu para chegar naquele lugar, então elas viajam não sei quanto tempo para chegar naquele lugar, ninguém ensinou. O sonho é o GPS que Deus coloca no seu coração, no seu interior, para dizer, é isso que eu tenho para a tua vida, é esse caminho que você deve trilhar. E quando você entende e Deus te dá um sonho, você fica cheio desse sonho. E você caminha para a realização daquele sonho. Em oração, em jejuns, em ações, Deus vai dirigindo o seu caminho até que você realiza. E o cumprimento desse sonho vai gerar bênçãos. Não só para a sua vida, para a sua família, para o lugar onde você está colocado. Eu quero ler lá Marcos 10, 28 a 30. Me impressiona muito essa palavra. Jesus chama 12 discípulos. Um cai da graça. Mas esses 11 deixaram tudo que tinham para viver, seguir a Jesus. E no momento onde Jesus está falando desse assunto, sobre deixar, ele está falando com o jovem rico, O jovem rico apareceu para ele e falou assim, mestre, Rabone, acho que é Rabi ou Rabone, não sei como ele falou. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Aí ele falou, mas eu já tenho cumprido desde a minha mocidade. Ele falou assim, então venda tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Aí ele saiu entristecido, porque ele amou mais as riquezas do que a Deus. Nesse contexto, Pedro fala assim, mas Jesus, o Senhor está dizendo para esse rico que ele tem que deixar tudo para te seguir? Nós deixamos, o que nós vamos ganhar com isso? É a resposta. Porque se aquele rico tivesse deixado tudo e seguido a Jesus, como seria o futuro dele? Eu creio que Deus respondeu aqui quando ele respondeu a Pedro, porque é o mesmo contexto. O rico tinha que deixar tudo, não deixou. Pedro falou assim, mas nós deixamos tudo. O que nós vamos ganhar com isso? Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado, quê? Casa. Fala do quê? Propriedade, riqueza particular, certo? Ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos. Fala do quê? Família. Você tem que servir a Deus acima da sua família. Se você tiver que escolher um dia, você tem que escolher a Deus. Ou campos. Campos é o quê? Riqueza. Propriedade. Material. Por amor de mim e por amor do Evangelho, quem deixar isso, quem priorizar a mim acima de qualquer pessoa, incluindo a sua família, e você que amar a mim mais do que sua casa, mais do que os campos que Deus te der, o que você vai receber?
já no presente, aqui, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente, presente fala do agora, não fala lá da vida que você vai ter com Deus depois da morte, não. Já no presente, o cêntuplo, o que é cêntuplo? 100 vezes, do que casas, ou seja, se um dia Deus pedir algo para você, seja a casa que você mora. Como eu já vi muito testemunho, isso já está cheio na internet. Se Deus pedir, tem gente que vai e dá e não tem medo. Vê o resto que vive. É que nem Ana, quando fez um voto, não tinha filhos. Falou, Senhor, se o Senhor me der filho, eu vou dar para o Senhor. Imagina uma mulher estéril, tem um filho. Quando esse filho desmamou, provavelmente com 2 anos, aquela mulher que sonhava em ser mãe, pegou o filho que tinha e entregou para o sacerdote, porque tinha feito um voto. É a mesma coisa. Quando você ora, batalha por uma coisa, Deus te dá, depois Deus pede. Quando Deus te pediu uma coisa, Deus tem em mente uma colheita. Quando Deus pede uma semente, Ele tem em mente uma colheita. Aí Ana deu o filho, sabe quantos filhos Deus deu para Ana? Depois que ela entregou Samuel? 5 filhos a Ana. E assim que Deus faz conosco. Aqui diz assim, você receberá 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Ou seja, não esqueça das perseguições, sabe por quê? Porque o dia que Deus fizer na sua vida esse milagre, quando Deus te prosperar, você se prepare para as perseguições. Porque quando você for um destaque, o diabo vai querer te passar a perna. Ele não vai querer que o mundo veja a luz que você vai brilhar. Ele não vai querer que você dê o testemunho. Você vai sofrer muita perseguição em nome de Jesus. E quanto mais você se levantar contra a ação maligna de roubo, de miséria na sua vida, e quanto mais próspero você for em todas as áreas, mais perseguição você vai querer. Agora, o que você quer viver? A derrota que você já vive hoje, ou usufruir o propósito e as grandes bênçãos do Senhor mesmo que você tem que enfrentar, o que você já enfrenta sem nada? Muito mais vale. Isso, né? A gente tem que enfrentar mesmo. Porque tem gente que fala assim, eu quero as bênçãos e não sabe o preço que tem que pagar. Quando Deus levanta uma pessoa na pregação, Deus está levantando um apóstolo Lamartine. Mas poucos têm. E tem gente que olha e fala, eu queria isso. Que ele está, imagina. Entramos na pandemia, Deus levantou ele. Tinha a influência dele na internet, 350 mil seguidores, agora tem 1.300.000. Eu queria ser como ele, eu queria ter essa influência. Vai pagar o preço que ele está pagando. Tem o propósito também, porque Deus não tem destinado para todos a mesma coisa. Mas às vezes a pessoa quer o lugar, mas não quer trilhar a perseguição que chama aquele lugar. O preço que tem que ser pago para estar naquele lugar. O que Jesus estava dizendo, Pedro, se abriu mão, eu vou te dar. Só que se prepara, Pedro. Pedro, quando assumiu a igreja em Jerusalém, sabe o que acontecia? As pessoas vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Aqueles primeiros apóstolos eles dirigiram uma obra ali, a igreja de Jerusalém, e depois de imensa prosperidade. Todo mundo que ali chegava era capaz de suprir as suas necessidades, porque a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo fazia que as pessoas vendessem propriedades e colocassem tudo aos pés dos apóstolos.
Meu querido, é isso que acontece. Você tem que crer nessa verdade. Nós estamos no Brasil. Deus falou que vai levantar o Brasil como celeiros de missionários na terra. Nós seremos luz para as nações. Nós viveremos o grande avivamento do Senhor para as nossas vidas. O Espírito do Senhor virá sobre nós e fará um reboliço. E seremos prósperos em todas as áreas, mas também na área material. E Deus quer usar você. Deus tem uma história para você, você aceita essa história, você aceita essa palavra, você quer mudar sua mentalidade, não importa a idade que você tem, você pode ter 60, 70, Deus pode fazer milagres na sua vida, você pode impactar pessoas, você pode impactar gerações, e você pode ser um instrumento de restauração e de bênção. O meu tempo esgotou hoje eu estou... Essa palavra encheu tanto meu coração, mas eu vou finalizar agora. Então, coloque a imagem central. Que eu tenho 2 minutos para finalizar esse culto. Meus queridos, essa palavra é a palavra que Deus me deu para esse ano. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo exatamente o que o Senhor falou para nós. Anos de fartura. Todas as áreas nesse ministério. E talvez você esteja vivendo, mas se você não está vivendo, Deus falou, profetiza e pergunta se eles querem viver. Porque eu não quero deixar ninguém de fora. Se você não está vivendo isso ainda, eu vou te dar um desafio. Você vai no meu canal do YouTube, vai ter 3 mensagens no Salmo 65, você vai ouvir de novo e você vai orar para que você e a sua família vivam essa realidade. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai viver. Porque a palavra tem poder de vida. Quando Deus fala, Deus cumpre. E essa palavra foi real na vida de Davi, porque Davi, quando se tornou rei, foi obediente quanto à adoração. E ele foi muito próspero. E o seu filho, então, não dá nem para citar, foi o homem mais rico do mundo. Porque foram capazes de receber e crer. E a minha oração para você nesta manhã é que você receba essa palavra e você se aproprie dessa palavra. De maneira profética e diga assim, Senhor, essa palavra é para mim nesse tempo. Eu recebo essa palavra. Chegue na sua casa, leia de novo, ouça as mensagens. Estarão postadas no meu canal do YouTube. E diga, fica no pé de Deus até que você viva essa realidade. Amém? Deixando bem claro aqui, para finalizar. Não estou falando de riquezas, mas estou falando de abundância e fartura na tua realidade. E para alguns Deus muda até o patamar. E às vezes não é um degrau não, já passa 10. Mas uma coisa é, você não pode viver nem a escassez e nem o roubo. Não procede de Deus. Amém? Eu gostaria que você levantasse. E nós vamos terminar com uma oração. Levante a sua mão para o alto. Agora eu quero que você faça uma oração. Dentro dessa palavra você vai se posicionar. Diga, eu quero, Senhor Deus, viver isto. Se tem alguma realidade que você quer ser transformado, peça para Deus essa transformação. Senhor Deus, eu oro esta palavra pela nação brasileira. Eu oro pelos meus irmãos aqui, por cada família representada, por cada posição representada, por cada vida representada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio nas palavras proféticas. Elas, quando são liberadas dos céus, elas nos trazem um caminho. E a palavra que o Senhor nos liberou é que este caminho é um caminho de fartura. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu te agradeço pelos feitos do Senhor, segundo esta palavra, na nossa vida, no nosso ministério, mas que ninguém aqui fique de fora.
Se você quer viver isso, repita comigo, diga assim: Senhor Deus, eu quero andar nas tuas pegadas, porque as tuas pegadas destilam fartura. Senhor Deus, que toda incredulidade caia por terra em Cristo Jesus, e a fé que nos posiciona à ação domine a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que é o primeiro passo neste caminho, entregue a sua vida para Jesus hoje. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Eu sou teu Senhor. Transforma a minha vida, abençoa a minha vida, a minha casa e tudo aquilo que eu puser as minhas mãos, o Senhor venha me abençoar. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, que você tenha uma boa semana em Cristo Jesus, que você seja tremendamente transformado pelo poder da palavra de Deus. Senhor Deus, que a graça do Senhor Deus, né? Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre o seu povo e sobre as famílias aqui congregadas e aqueles que estão nos assistindo em Cristo Jesus. Amém. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Deseje para o seu irmão aí do lado uma boa semana.